Você aí, possui algum imóvel comercial alugado? Se sim, no vídeo de hoje irei falar sobre a ação renovatória de locação e os seus requisitos legais. Essa ação poderá contribuir muito para a continuidade do seu negócio. Mas o que seria uma ação renovatória de locação? O objetivo dessa ação judicial é renovar de forma compulsória, ou seja, automática, o seu contrato de locação comercial. Como assim, João? Isso mesmo. Se você ainda não entendeu, eu vou te dar um exemplo para contextualizar melhor o que eu acabei de falar. Digamos que você tem um imóvel comercial locado e o locador ele começa a dar aqueles indícios que não irá renovar o seu contrato de locação. Porém, você, inquilino, precisa muito de permanecer naquele imóvel, dando continuidade ao seu negócio. Ali você constituiu um ponto comercial fantástico. Aí você poderá se valer, nesse caso, dessa medida judicial da ação renovatória de locação. Mas para isso, o inquilino ele tem obrigatoriamente que preencher os requisitos que a lei estabelece para a obtenção dessa renovação do contrato de locação. E quais são esses requisitos? Anotem os requisitos aí necessários para o ajuizamento dessa ação, porque sem eles você não consegue renovar o seu contrato. Vamos lá. Primeiro requisito, o contrato tem que ser escrito e com prazo determinado, prazo de início e prazo de fim. E a locação tem que ser de no mínimo 5 anos. Apesar da lei não esclarecer de forma clara como se daria a configuração desse prazo contratual de 5 anos, coube à jurisprudência delimitar que não basta apenas ter um contrato de 5 anos, e sim ter uma relação contratual efetiva de 5 anos. Exemplo, se você tiver um ou mais contratos de locação que somados configurem uma relação contratual efetiva de 5 anos, você preenche o requisito da lei. Caso você tenha um contrato de 2 anos e esse contrato for renovado por mais 3 anos, isso também configura uma relação contratual efetiva de 5 anos. Outro exemplo, se você tiver um contrato de 1 ano e esse contrato ele for renovando automaticamente por ano, e somados você tenha 5 anos de contrato, também você preenche o requisito. O segundo requisito, o aluguel ele tem que estar em dia, assim como os seus acessórios, como IPTU, condomínio e demais taxas. Essa é uma condição exigida pela jurisprudência. Por quê? Porque a lei é omissa nesse caso. Terceiro requisito, o inquilino, nesse caso, ele tem que ter no mínimo 3 anos exercendo a mesma atividade empresarial naquele imóvel. Logo, por esse motivo, a ação renovatória só se aplica a imóveis comerciais e não a imóveis residenciais, conforme eu falei anteriormente. Quarto requisito, o inquilino tem que ajuizar essa ação renovatória até 6 meses antes do término previsto no seu contrato de locação. Ou seja, essa medida judicial tem que ser tomada até nesse prazo. Caso contrário, não será acatado o pedido de renovação da locação. É o que chamamos de prazo decadencial no direito. A contagem desse prazo é de fundamental importância para o cabimento e êxito dessa medida judicial. João, quer dizer que se eu tomar essa medida judicial com menos de 6 meses, eu não tenho chance? Exatamente, você não tem chance. Lembre-se que você tem que preencher todos os requisitos que eu acabei de mencionar, né, para que você obtenha, né, êxito nessa medida judicial. Como essa medida judicial ela visa exclusivamente renovar de forma compulsória o contrato de locação, quem preencher esses requisitos que eu acabei de mencionar, muito provavelmente terá êxito na renovação do seu contrato de locação, salvo raríssimas exceções. E esse salvo raríssimas exceções aqui é porque nós estamos falando de poder judiciário, e aí nós não podemos garantir nenhum resultado. Um detalhe importante que eu gostaria de destacar para vocês é que essa renovação compulsória do contrato de locação, ela só se dará por uma única vez. Ou seja, a jurisprudência aceita apenas um pedido de renovação compulsória. Se você tentar uma segunda renovação, as chances de você obter êxito são remotas, apesar da lei não vedar a quantidade de pedidos de ação renovatória que você pode pleitear.
Só que a jurisprudência vem admitindo apenas um pedido de renovatória, ok? Outro detalhe muito importante é que a renovação compulsória dos contratos de locações sempre se dará pelo mesmo prazo da renovação do seu último contrato. Como assim, João? Por exemplo, se seu último contrato de locação, o prazo for de 5 anos, a renovação compulsória se dará pelo mesmo prazo, 5 anos. Se o seu último contrato, o prazo for de 1 ano, a renovação se dará por 1 ano. Como assim, João? Digamos que seu primeiro contrato de locação foi pelo prazo de 4 anos. E esse prazo, você renovou esse contrato por mais 1 ano. Isso lhe dará 5 anos de relação contratual com o seu locador, ok? Porém, se você ajuizar uma ação renovatória, nesse exemplo que eu acabei de mencionar, o seu contrato de locação, que será renovado, apenas por 1 ano. Por quê? Porque esse foi o prazo do seu último contrato. Fique muito ligado nesse detalhe, isso é fundamental. E qual seria a base legal para sustentar o pedido da ação renovatória? Anotem aí. Artigos 51, 52, 58, 72 a 75 da Lei 8.245, que é a Lei de Locação. Se você gostou desse vídeo e você acha que ele poderá ser útil para outras pessoas, compartilhe ele e não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, ativando o sininho das notificações para você receber em primeira mão todos os vídeos do canal. Isso irá fortalecer demais o meu canal. Não deixe de me seguir também nas outras redes sociais, Instagram, Facebook, porque lá a interação é diária do meu dia a dia profissional. Fique ligado no canal e até o próximo vídeo.